Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática, Escola Municipal, professor Marcílio Flávio Rangel, disciplina matemática, professor Eliailton, galerinha do 8º ano. Bem, hoje nós temos como objetivo fazermos a correção da atividade sobre triângulos. Essa atividade ela foi postada na sexta-feira, na aula do dia 18/12 de 2020. Então, no caso, a nossa primeira questão já está abordando o quê? Professor, essa semana é a nossa última semana antes do recesso. Exatamente. Professor, o que é que está acontecendo com as aulas na TV? As aulas na TV estão abordando o assunto triângulos, então por isso que a gente ainda continua abordando o mesmo assunto, já que a nossa sintonia com as aulas da TV, no caso, ela é simultânea, é equivalente. Eu sigo exatamente o roteiro das aulas estipuladas na formação, consequentemente as aulas da TV, beleza? Então, nós estamos na mesma sintonia. Às vezes ocorre da TV estar um pouquinho mais adiantado, mas sempre dentro do mesmo assunto. O que eu estou querendo na primeira questão? Em cada um dos triângulos abaixo, o segmento AD é mediana, bissetriz ou altura. Professor, eu não assisti a aula de sexta-feira, então volta, dá uma pausazinha no vídeo, dá uma olhadazinha na videoaula, tenta fazer a atividade para que você possa observar se você acertou ou não as questões assim disponibilizadas, tá bom? Mas aqui, aqueles que já assistiram e já fizeram aí a nossa atividade, vamos tentar aqui abordar a nossa correção. O que é uma mediana? É uma seviana. O que é uma bissetriz? É uma seviana. O que é a altura? É uma seviana. Sim, professor, mas o que é seviana? Seviana é aquele segmento que sai do vértice, tocando o lado oposto do triângulo. Então, saiu do vértice, tocou o lado oposto do triângulo, é uma seviana. Saiu do vértice, tocou o lado oposto do triângulo, o lado oposto, no caso, a esse vértice, é uma seviana. Saiu de um determinado vértice, tocou o seu lado oposto, é uma seviana. Ah, professor, então no triângulo só tem uma seviana? Não, no triângulo nós temos 3 sevianas. De cada um dos vértices vai sair uma seviana. De cada um dos vértices sai uma seviana e a mesma toca o seu lado oposto, tá certo? Então isso é uma seviana, belezinha? Ok? Tranquilo e favorável? Espero que sim. Então vamos especificar o que seria uma seviana chamada mediana. Essa seviana chamada mediana é quando ela sair do vértice e tocar o lado oposto, dividindo este lado oposto em duas partes iguais, ou seja, dividir este lado em duas partes iguais. Então, esse tracinho aqui está dizendo que essa medida DC é do mesmo tamanho de BD. Então, essa é uma mediana, quando ela sai do vértice, dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Quando é que eu digo que eu tenho uma bissetriz? Quando ela sair do vértice e dividir o ângulo, próprio vérticezinho aqui, ou seja, a abertura do ângulozinho aqui, dividir em duas partes iguais. Ó. Se está dividindo o ângulo em duas partes iguais, eu vou chamar de bissetriz. E o que é uma seviana chamada altura? É aquela seviana que vai tocar o lado formando um ângulozinho de 90 graus. Formou um ângulozinho de 90 graus, essa seviana nós vamos chamá-la de altura. Certinho? Belezinha? Então, vamos à nossa resolução. No item A, o que é que nós temos? Está saindo aqui do vértice, tocando o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu digo que eu tenho um A de altura. Eu vou só colocar a primeira letra, tá bom? Aqui, quando eu tenho uma seviana, e esta seviana está tocando o lado oposto, mas aqui na abertura do ângulo, ela dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes, então, eu digo que essa seviana é chamada de quê? De B, de bissetriz, certinho? Quando eu tenho aqui a minha seviana, essa minha seviana aqui, ó, ela está saindo e está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. Ah, professor, então acabamos de ver, é bissetriz, beleza. Então aqui ela é uma bissetriz. Só que eu estou observando que essa mesma seviana, ela está dividindo o lado em dois
lados em duas partes iguais, ou seja, dividiu o meu lado em duas partes iguais. Então, eu digo que ela é uma mediana também. Então, essa seviana ela é bissetriz e também ela é mediana. Mas também estou observando que essa mesma seviana ela está formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então, eu digo que ela é uma altura também. Então, essa seviana AD no item C, ela é tanto mediana como bissetriz como altura, tá? Pois ela obedece à característica de cada uma. Pois, sendo mediana, dividiu o lado em duas partes iguais. Sendo bissetriz, dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes. E sendo altura, tocou o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E no nosso item D, no caso a nossa seviana, está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. Está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes, eu digo que ela é uma bissetriz. Está aí o nosso item A respondido, espero que tenham acertado. Tá ok? Belezinha? Ok. Indo para o nossa segunda questãozinha. O que é que nós temos na nossa segunda questão? No triângulo ABC a seguir, AM é mediana. Opa, se AM é mediana, então quando ela sai do vértice, vai dividir o nosso lado oposto em duas partes iguais. Isso significa o quê? Se essa parte está valendo 1,9, essa outra também vai estar valendo 1,9, tá? Também vai estar valendo 1,9. O que é que ele está querendo? Ele está querendo que você determine o perímetro do triângulo. O que é perímetro, professor? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, perímetro, para nós encontrarmos o perímetro do triângulo, nós vamos somar todos os lados. Eu vou pegar e somar este nosso ladozinho. Vamos somar este nosso ladozinho aqui, ó. Colocando aqui sem estar sombreando. Nosso ladozinho AB, vou pegar a medida dele, vou pegar a medidazinha do nosso lado BC e vou pegar a medida do nosso lado AC, somar as nossas três medidas. Fazendo isso, nós vamos ter o quê? Um lado mede o quê? 2,2, vírgula embaixo de vírgula, tá, senhores e senhoritas? O nosso lado BC, ele vale 3,8. Onde foi que você encontrou esse 3,8, professor? Eu peguei 1,9 e somei com 1,9 para encontrar todo o tamanho de BC. 1,9 mais 1,9, vamos encontrar 3,8, mais o nosso 3,5. 3,5 é o nosso outro lado. Então, para encontrarmos o perímetro, nós vamos somar os nossos três lados. Somando os três lados, 8 mais 2, 10, com mais 5, 15. Baixo 5, vai 1. 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9. Então, vírgula embaixo de vírgula, o perímetro desse nosso triângulo será 9,5 centímetros. Facinho, belezinha? Mas a dica é estar lembrando da nossa mediana, da definição da mediana, que ela vai dividir o lado oposto em duas partes iguais, senão não dava para a gente resolver a questão, tá bom? Belezinha? Espero que tenham entendido. Ok? Indo agora para a nossa terceira questão. O que é que a nossa terceira questão está nos dizendo? A nossa terceira questão nos diz que no triângulo ABC abaixo, o AH corresponde à altura. Opa, a mediana, opa, ou a bissetriz em relação ao BC. Primeira coisa que eu vou observar. Este triângulo é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, o que é que vai ocorrer? Significa que a minha mediana, a minha altura e a minha bissetriz, ela coincide com relação à base. A minha mediana, a minha bissetriz e a minha altura coincide com relação à base, mas em nenhum momento, professor, está dizendo que aqui é um triângulo isósceles. Olha aqui, meu jovem, realmente não está dizendo no nosso item, mas aqui, ó, ele está dizendo que, ó, 3,5, que é a medida do nosso AB, desculpa, e 3,5, que é a medida do nosso AC. Então, se eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais, esse triângulo nós chamamos de isósceles, é um triângulo
que a classificação dele com relação aos lados é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles tem dois lados iguais. E a nossa seviana relativa à mediana, a nossa seviana relativa à bissetriz e a nossa seviana relativa à altura coincide com relação à base. Então, a basezinha do triângulo aqui, BC. Então, esse nosso AH, ele vai corresponder à nossa altura, ele corresponde também à nossa mediana e também corresponde à nossa bissetriz, tá? Professor, e se eu tivesse traçado a seviana BC, vai coincidir todas? Não. Se eu tivesse traçado a seviana relativa ao vértice C, também não coincide, só vai coincidir com relação à base, correto? As três sevianas que coincidem para qualquer um dos vértices é só no triângulo equilátero, tá? Só no triângulozinho equilátero que vai coincidir relativo às três sevianazinhas, tá bom? Belezinha? Ok, espero que esteja entendido. Então, a nossa terceira questão, nós vimos aí que a altura mediana e a bissetriz coincide com relação à base, pois trata-se de um triângulo isósceles, tá ok? Belezinha? Então, indo agora para a nossa quarta questão, o que é que nós temos na nossa quarta questão? Aguardando aí para o nosso slide passar, para que não tenha nenhum probleminha, tá? A nossa quarta questão está nos dizendo que na figura o nosso G é o baricentro. Sim, professor, o que é o baricentro? Baricentro nós vimos na nossa apresentação da sexta-feira. Trata-se do encontro das três medianas. Então, tracei a mediana AF, tracei a mediana BD, tracei a mediana CE. O ponto de encontro das três eu chamo de baricentro. Ele está dizendo que a medida do nosso AE vale 1,8. Então, vamos colocar aqui, ó. A é 1,8. Então, tá aqui a medidazinha dele, 1,8. Beleza. Como aqui eu sei que é mediana, ele dividiu este lado em duas partes iguais, esse lado igual ao EB, então aqui também vale 1,8, já que tem medidas iguais. Como está dizendo que a F é mediana, BF é igual a FC. Ok. Então, se ele está me dando a medida do FC, que é 2,4, ok. Então, consequentemente, o nosso BF também vai medir o quê? 2,4, lógico, professor. Ok, meu jovem, desculpa aí. Tá? 2,4, certinho. O quadro aqui não saiu muito perfeito, mas tudo bem, dá para entender. O mesmo passo que BD é mediana, então essa medidazinha aqui, o AD, vai ser igual a essa outra medidazinha aqui, que é o nosso DC. Ele está dizendo que o DC é 2, então se o DC aqui é 2, aqui também vai medir o quê? 2. Ora, professor, então fica fácil. Então basta a gente encontrar, como ele aqui é o perímetro, basta a gente encontrar todo este tamanho, que vai ser 3,6, todo esse tamanho, que vai ser 4,8, e todo esse tamanho que vai ser 4. E aí somar para encontrarmos o perímetro. Exatamente, meu jovem. Todo esse tamanho nós vamos encontrar 3,6, que é 1,8 mais 1,8. Todo esse tamanho nós vamos encontrar 4,8. E todo este tamanho que nós encontramos 4. Somando todo mundo, vírgula embaixo de vírgula, ó, 3,6. Já que ele quer o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, sabemos disso. O mais 4,8, vírgula embaixo de vírgula, e com mais o 4. Professor, mas esse outro não tem vírgula. Vírgula vem depois do número, né? Então, 4,0, preenche com 0. Somando todo mundo, 6 somado com 8, encontramos 14. Foi 1. 1 mais 3, 4. Com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Então, o perímetro dessa nossa figura, chamada triângulo, vai ser 12,4 centímetros. Esse é o nosso perímetro da nossa questão número 4, tá bom? Belezinha? Saiu aqui. Beleza. Ok? Espero que esteja entendido. Não conseguiu entender, volta o vídeo, continua não entendendo, entre em contato conosco, tá bom? Para não ter dúvidas, para que possamos tirar todas elas sem nenhum problema, beleza? Então, fizemos aí a nossa quarta questão.
vamos agora para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão está nos dizendo que, na figura do triângulo ABC, tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto, professor? Um ângulo de 90 graus. E você observa que esse ângulo reto aqui, ó, é no vértice C. Então, tem esse símbolozinho, é 90 graus. O ângulo A mede 20, está aqui o ângulo A, mede 20. BC é bissetriz, BD é bissetriz. Então, dividiu aqui o O em dois ângulos congruentes. Ele quer saber qual é o valorzinho do X. Complicou, professor. Vamos lá, vamos com calma. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos aqui, primeiramente, desenhar aqui o nosso triângulozinho para a gente tentarmos ver da melhor maneira possível. Então, tá aqui, ó, o nosso triângulozinho. Só continuando aqui o prolongamento dele. Beleza. Aqui, ó, opa, é o 90 graus. E aqui você observa que nós estamos desenhando aqui o nosso triângulo que tem vértice A, o vértice B e aqui o nosso vértice C. Ele diz que este ângulo aqui é 20. Foi dado na questão. Este símbolozinho aqui significa que é 90. Ok. Perfeito, professor. Entendi. Por enquanto está tudo ok. Nós sabemos que se somarmos os três ângulos de qualquer triângulo, tem que dar quanto? Tem que dar 180, professor. Isso já está batido, já foi colocado várias vezes. Então, 90 mais 20, 110. 90 mais 20, 110. Logo, eu tenho 110. Está faltando quanto para chegarmos até 180? Porque eu tenho que somar os três ângulos para dar 180. Logo, eu vou observar que está faltando 70. Então, significa que este ângulozinho aqui do B, ele vale todo ele 70 graus. Já que somando 70 mais 90 mais 20 dá 180. Perfeito. Agora, nós vamos observar esse nosso outro triângulozinho aqui, ó. Todo este ângulo B aqui já foi encontrado. É 70. Só que aqui ele está dizendo que é bissetriz. Então, cada partezinha vai ficar dividida em duas partes iguais, né? Então, 70 eu vou ter que dividir por 2. Então, significa que este pedacinho aqui vai ser 35. E este outro pedacinho, já que foram divididos em duas partes iguais, 70 dividido por 2, ficou 35 também. Então, 75, 35 para um lado e 35 para o outro. Para encontrarmos o nosso x, agora a gente vai encontrar através deste outro triângulozinho pequenininho. Aqui, ó. Que ele. Vamos considerar só esse outro triângulozinho pequenininho aqui, ó. Saiu um pouquinho feio, mas tudo bem. O importante é a gente estar entendendo aqui. Aqui eu vou olhar só para o D, B e o C. E o nosso Czinho aqui, certo? Onde aqui é 90, já foi visto. Eu quero encontrar esse xzinho aqui. E aqui nós já encontramos que é 35. Ora, para encontrarmos esse nosso xzinho aqui, ó, estou usando só esse triângulozinho aqui. Então, para encontrarmos esse xzinho, basta pegar o 35 mais 90, que 35 mais 90, você vai observar que você vai encontrar 125. E aí, esse 125, quanto é que está faltando para nós chegarmos até o nosso 180? Ora, professor, por que que tem que dar 180? Porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo dá 180. Professor, e como foi que você encontrou esse 125 aqui? Eu não entendi, não. 90, né, aqui? Correto. Está observando aqui, não sei, não é 90, né, ângulo reto? É, 90 mais 35, 125. 125 para 180, está faltando quanto? Nós vamos observar que está faltando 55. Consequentemente, o valorzinho do nosso x vai ser 55 graus. É o valorzinho do nosso x pedido na questão, tá? 55 graus é o valorzinho do nosso x. Isso responde ao nosso item 5, ou seja, a nossa questão 5. Ok? Espero que tenha entendido. Não entendeu? Volta novamente e tenta compreender. Tá bom? Belezinha?
Não continuou? Não entendendo? Entre em contato conosco, frase já batida. Beleza. Indo agora para a nossa sexta questão. Aqui às vezes tem uma pausazinha com relação à passagem do slide, entendeu? Na velha passagemzinha aqui do nosso computador, consequentemente da nossa querida internet, tá? Nossa internet, às vezes, ela acaba atrapalhando aqui um pouquinho, tá? Já estamos aqui na nossa sexta questão. Na figura, BM é mediana do triângulo ABC, que é mediana, divide o lado em dois lados iguais. Calcule x de modo que o perímetro do triângulo ABC seja 24. Facinho demais, meu jovem. Por que, professor? Tá fácil. Ele está dizendo que BM é mediana. Então, este tamanho é igual a este outro tamanho. O AM é igual ao MC. Se o AM é x mais 1, então o MC, x mais 1 também. Ah, professor, fácil demais. O que é perímetro? Ele está dizendo que o perímetro dá 24. Mas sim, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, pegue e some todos os x que você já tem, para facilitar. Ó. Você tem um x, você tem outro x, já tem 2x. Você tem mais outro x, já tem 3x. Com mais esse outro 2x, já fez o quê? 5x. Então, nós temos 5x. Certinho? Certinho. Ok, professor, entendi. 5x. Você tem quanto aqui, ó? Você tem 2, com mais um, 3, com mais um, 4. Então, eu tenho 5x mais 4, que é o perímetro deste triângulo. Ele tem que ser quanto? Tem que ser 24, que foi o que ele deu na questão. 24. Consequentemente, 5x mais 4 é igual a 24. Logo, nós vamos ter que o nosso 5x ele vai ser igual ao 24. Este 4 está positivo, ele passa como negativo. Consequentemente, nós vamos ter o nosso 5x. 24 tira 4, fiquei com 20. Esse 5 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa como? Passa dividindo. Então, nós teremos o nosso 20 dividido por 5. E quanto é 20 dividido por 5? Nós vamos encontrar 4. Consequentemente, o valor do x pedido na questão vai ser igual a 4. Facinho? Beleza? Tudo tranquilo? Talvez são 10 questõezinhas, tá? Talvez a gente consiga resolver até mais ou menos a sétima, para exatamente não extrapolar o nosso tempozinho que foi delimitado, para não ficar muito tempozinho, tá bom? Mas aí qualquer coisinha a gente comenta o restante das questões na nossa aula de interação amanhã, tá bom? Então não precisa estar se preocupando com relação a isso. Então a nossa sétima questãozinha, deixando aí, opa, tá aqui já ela, apostos, nós temos a seguinte informação. Sendo H a altura, opa, se é a altura AH, então aqui já vai formar ângulos de 90 graus, ó. 90 graus tanto de um lado, 90 graus do outro. Beleza? Tanto 90 graus de um lado, como 90 graus do outro. Um pontinho aqui para a gente simbolizar o 90. Ele quer que você determine o x e o y. Pronto, nós vamos fazer o seguinte, meu jovem, nós vamos fazer o seguinte, minha jovem. Nós vamos dividir o triângulo aqui, ó, em dois triângulozinhos, como já está aí, tá? Você vai observar esse triângulozinho pequeno primeiro, onde nesse triângulozinho pequeno você vai observar o vértice A, o vértice B de bola e o vértice H, tá? Nós já sabemos que este ângulo aqui é 90, certinho? Este ângulo aqui ele deu na questão, que é quanto? 70. Ele pede para a gente encontrar o nosso xizinho aqui, ó. Ora, professor, nós somos sabedores que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180, né? Então, eu já tenho 70 mais 90. Quem é 70 mais 90? Se você pegar 70, somar com 90,
Nós já vamos encontrar, né, meu jovem? Não é, minha jovem? Então, nós vamos pegar o nosso 180 e vamos subtrair do 160, que vamos encontrar 20. Então, o valorzinho do nosso x, ele vale 20. Faremos o mesmo procedimento utilizando agora a outra parte do triângulo, ó. Essa outra partezinha aqui, um pouco maior, tá? Essa outra partezinha aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Olhando agora para o vértice A, novamente, o H novamente, e agora o nosso C, onde este ângulozinho aqui é 90, já está na figura aí, né? Aqui nós vimos que é 40, e ele quer encontrar o Y. Ah, professor, isso aqui não precisa nem fazer conta, que a gente vai fazer de cabeça aqui. Tudo bem, meu jovem. 90 mais 40, 130. Então, para chegar até 180, que é a soma dos três, tem que dar 180. Então, eu tenho 130. Para chegarmos até 180, está faltando quanto? Ora, nós vamos observar que fica faltando 50. Então, 130 para chegarmos até 180, fica faltando 50. Então, está aí o valorzinho do nosso y na nossa sétima questão. Beleza? Espero que tenham entendido e que tenham compreendido e acertado a grande maioria das nossas questões. Ficou faltando a nossa oitava, nona e a 10ª questão, mas isso a gente aborda na nossa aula de interação para o tempo não ficar muito extrapolado, tá bom? Boa tarde a todos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.